Muito bem-vindos, muito boa noite, amigos queridos, gente amada. Livro Agenda Cristã de André Luiz. Lembranças úteis. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Livro dos Espíritos. Começamos um novo item dentro do capítulo das penas e gozos futuros, que é a ressurreição da carne. Pergunta 1010. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Como poderia ser de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam por isso a incredulidade. Deles uma interpretação lógica, e os que chamam livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Porque, não se enganem, esses livres pensadores o que mais pedem e desejam é crer. Tem como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é conforme a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável. Como pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? É bastante lógico mesmo. Vamos para o livro A Gênese. E a gente está falando sobre a teoria da presciência. Esses últimos dias eu tive que ler um pouquinho menos, porque o livro dos Espíritos, o texto era bastante mais extenso, né? Vamos fazer um pequeno apanhado do que foi lido até agora, então. Ele começa nos dizendo que o conhecimento do futuro, a teoria da presciência, é primeiramente uma questão de ponto de vista, que o homem desencarnado tem uma visão mais ampla dos acontecimentos do que da vida em si, do que o homem encarnado. Por isso, ele pode falar de coisas que vão acontecer, porque ele está mais tem mais ciência, né? Tem mais conhecimento. Depois ele fala do ponto de vista de Deus, que é que Deus permite esse conhecimento, porque ele pode ser útil para quem está encarnado, e que isso é uma missão confiada a certos homens, o que não quer dizer que, se o homem não cumpre, não possa passar para outro homem. Depois ele fala que esse estado
de conhecimento tanto pode ser do encarnado quando ele está em estado de sonambulismo ou num estado de êxtase em que ele se desprende do corpo e pode ter uma visão melhor da vida, dos acontecimentos, compreender as coisas espirituais. Fala também que o espírito não precisa sair do lugar onde ele está, porque é uma questão de visão espiritual, não é uma questão de visão espacial. Aí ele vem falando que o espírito encarnado não somente percebe, como também se lembra do que viu no estado de espírito, como espírito livre. Que essa visão não é exterior, é dele. É uma faculdade do espírito. Aí vai continuando. E foram as duas últimas coisas que nós falamos, que é mais interessante ainda, porque ele fala da própria característica do ser humano, que é um ser bastante previsível, né? Conhecendo-se o caráter do indivíduo, facilmente se pode predizer a sorte dele. Que ele vai fazer de bom, ou se ele vai fazer o mal. E daí já dá para dizer se ele vai para um lado ou para outro. Então vamos continuar aqui, mais um itemzinho. Portanto, pode ser certo o resultado final de um acontecimento por se achar este nos desígnios de Deus, como, porém, quase sempre, os pormenores e o modo de execução se encontram subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens, podem ser eventuais as sendas e os meios. Está nas possibilidades dos espíritos nos prevenir do conjunto, se convier que sejamos avisados, mas para determinarem lugar e data seria mister conhecer previamente a decisão que este ou aquele indivíduo tomará. Ora, se essa decisão ainda não lhe estiver na mente, poderá, tal como ela venha a ser, apressar ou demorar a realização do fato, modificar os meios secundários de ação, embora o mesmo resultado chegue sempre a se produzir. Assim é, por exemplo, que pelo conjunto das circunstâncias, os espíritos podem prever que uma guerra se acha mais ou menos próxima, que é inevitável, sem contudo poderem predizer o dia em que começará, nem os incidentes pormenorizados que possam ser modificados pela vontade dos homens. Para a determinação da época dos acontecimentos futuros, será preciso, além disso, que se leve em conta uma circunstância inerente à natureza mesma dos espíritos. O tempo, como o espaço, não pode ser avaliado senão com o auxílio de pontos de referência que o dividem em períodos que se contem. Na Terra, a divisão natural do tempo em dias e anos tem para marcar o levantar e o pôr do sol, assim como a duração e o movimento de translação do planeta Terra. As unidades de medida de tempo variam necessariamente conforme os mundos, pois que são diferentes os períodos astronômicos. Assim, por exemplo, em Júpiter, os dias equivalem a 10 das horas terrestres e os anos a mais de 12 anos dos nossos. Há, pois, para cada mundo, um modo diferente de se computar a duração de acordo com a natureza das revoluções astrais que neles se efetuam.
Aí já haverá uma dificuldade para que os espíritos que não conheçam o nosso mundo determinem datas com relação a nós. Além disso, fora dos mundos não existem tais meios de apreciação. Para um espírito no espaço, não há levantar nem pôr do sol para marcar dias, nem revolução periódica a marcar anos. Para ele só existe a duração e o espaço infinitos. Portanto, aquele que jamais houvesse vindo à Terra nenhum conhecimento possuiria dos nossos cálculos, que, aliás, lhe seriam completamente inúteis. Mais ainda, aquele que jamais tivesse encarnado em nenhum mundo, nenhuma noção teria das frações da duração. Quando um espírito estranho à Terra vem se manifestar aqui, não pode assinar datas aos acontecimentos, senão identificando-se com os nossos usos. Ora, isso sem dúvida lhe é possível, porém, as mais das vezes ele não encontra nenhuma utilidade nessa identificação. Então, vamos parar aqui, que ainda tem alguns itenzinhos para ler. Item quer dizer parágrafo. E vamos à nossa poesia de hoje. De Jesus Gonçalves, está no Poeta Redivivos, psicografado por Chico Xavier. Liberto, enfim. Outrora, à frente de conquistadores, num trono de fantásticas riquezas, despojando cidades indefesas, comandei o cortejo de esplendores. Depois, infernos atormentadores, braseiros vivos, maldições acesas, ligado à angústia de milhões de presas, apunhalado o peito por 1000 dores. Depois ainda um reino de feridas, um sólio de aflições desconhecidas e um cetro de degredo e solidão. Mas em seguida a lepra que devora, deslumbrando, acordei na eterna aurora de alma liberta para a redenção.